Lá no Salmo 30, esse salmo é o Salmo 30, irmãos, que fala sobre noites, né? Pois a sua ira, o salmo começa assim, Salmo 30, versículo 5, diz assim: pois a sua ira só dura um instante. A ira do homem é diferente da ira de Deus. A gente compara a ira de Deus, né, irmãos? Um dia Deus vai vir com toda a sua ira. Porque quando Ele veio a primeira vez, Ele veio como cordeiro. Veio como um cordeiro, Ele se entregou por mim e por você. Mas na segunda vida Ele vai vir como juiz. E toda a justiça dEle. Então, quem não estiver aliançado com Ele, vai sofrer a ira de Deus. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, vem a alegria. A travessia da noite muitas vezes é motivo para muitas pessoas deixarem de querer continuar vivendo. E eu sei que eu tenho certeza, ninguém é imune a isso. Todos nós já passamos por uma noite difícil. Já passou? Momentos que você falou, e agora? Momentos que você estava sozinho com Deus, orando, talvez na sua cama, no travesseiro, ou mesmo de joelhos, ou como eu, de rosto literalmente no chão, sem esperança. Eu lembro que às vezes a gente fica numa expectativa, irmãos, precisa chegar amanhã precisa chegar logo, eu não estou aguentando mais essa noite, não estou aguentando mais esse tempo de trevas. E às vezes até literalmente, né? Quando a gente fica doente, durante a noite, você não vê a hora do dia amanhecer para aliviar aquela dor, porque o médico está tudo fechado, né? Farmácia. Eu lembro que uma vez eu fui num sítio de um amigo meu, um irmão aqui da igreja. Nós comemos pipoca durante a noite lá no sítio. E uma casca de pipoca, irmão, parece uma coisa simples, né? Entrou na gengiva, entre a gengiva e o meu dente. Irmãos, minha boca ficou desse tamanho. Inchou a gengiva, ficou... E eu esperando aquela noite passar. Foi no começo da noite, 10h30 da noite começou. Eu tive que esperar, aguardar a noite inteira. Que dormi nada, aquela dor terrível. No outro dia saí cedo, bem cedinho, para achar um dentista para cortar minha gengiva, para aliviar a dor, né? E assim a gente fica na expectativa. Então, quando nós passamos, irmão, quando nós não temos uma esperança, quando a gente não conhece um Deus que é o nosso Deus, que cuida de nós e que dá uma promessa de que nós podemos passar por momentos de luta, momentos terríveis de noite, mas que a qualquer momento a alegria chega, a qualquer momento a vitória chega. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Foi terrível, parece que um caminhão passou na minha frente. Acontecimentos, mas um dia tudo muda. E eu posso falar com a minha vida. Já chorei muito, mas a alegria veio. Deus transformou minha vida. E a gente vive vitórias muito maiores do que a gente imagina. Você crê nisso? Então a palavra aqui vem com alegria. Não é qualquer bênção, é uma bênção que vem com alegria. Amém? Então muitas pessoas hoje... Tem um irmão muito chegado meu. Irmão... amigo, irmão da igreja, mas também amigo de eu frequentar a casa dele, que está na UTI. Eu não tenho nem como visitá-lo, porque ele está isolado. O servo de Deus. Deus está permitindo que ele passe por essa noite. Mas ele está crendo. Aparentemente, parece que nada está se encaminhando para que o dia venha real. Mas existe uma promessa de Deus. Ele crê. Eu sei que ele é um homem de Deus. Ele está crendo que essa noite vai passar. Talvez você esteja passando, você que está nos assistindo, passando por uma noite. Pastor, você não sabe a condição que eu vim na igreja. Aqui é só pela misericórdia de Deus. A gente sabe. E muitos homens de Deus passaram por noites. A nossa alma, irmãos, não suporta o vácuo do sentido, no sentido existencial, quando nós passamos por muito tempo numa noite. O que eu faço quando estou passando por uma noite? Eu tenho que clamar, buscar a Deus e continuar com fé, que Deus vai fazer raiar um dia com alegria. Uma vida não consegue se manter por muito tempo vazia, sem esperança, durante a noite, sofrendo. Você não consegue. Não há estrutura emocional que aguente. Muitas pessoas sucumbem, muitas pessoas tiram a sua própria vida.
e acaba se deixando preencher. Aí ou muitos tiram a sua vida e outros, quando passa por um período muito grande de noite, deixam que sentimentos invadam, venham preencher a sua alma. Sentimentos ruins como de ira, de raiva, de vingança, todos os tipos de sentimento de destruição. Por isso que nós temos que, quando vem a noite, nós temos que se apegar com Deus. Não tente achar uma solução de outra maneira. E às vezes à noite é um diagnóstico médico. Eu já tive diagnóstico, eu passei. Você está desenganado. 2 vezes eu ouvi de um médico: você está desenganado. Nunca mais você vai deixar de sofrer essa dor. 8 anos de noite. 8 anos se passaram. Dia após dia, um dia melhorava, outro dia... Vocês sabem já da história, mas é o testemunho que eu levo comigo. Quando você fala do amor de Jesus para uma pessoa, por que você não fala do que você vivenciou? Porque quando a gente fala de algo que é uma inteligência, uma informação, um conhecimento empírico, é o que você viveu literalmente aqui. Então eu falo com propriedade. Você sabe que é dor em 4 costelas? Não sei, mas eu sei. Você sabe que é passar semanas, meses e anos com a dor constante, que eu tinha que sair para a rua, falar: agora eu vou sair, vou dirigir carro, vou andar. Não, aí a dor vinha de uma forma implacável, eu tinha que me recolher na cama, ficar com uma bolsa de água quente. Inclusive minha mãe estava com dor esses dias, estava com a mesma bolsa de água quente. Filho, você lembra que você andava com essa bolsa? Porque é uma bolsa com água, não é água quente, irmão, é água fervendo, água pelando, para tentar tirar aquele sentimento de dor. Mas a noite passou, e chegou de repente. Tudo indicava que eu ia ficar com aquelas dores, né? Um acidente que eu tive, quebrei 4 costelas, e o diagnóstico na minha mente é de 2 médicos, viu? Infelizmente, nós podíamos até cortar fora, tirar fora a sua costela, injetar uma agulha permanente na sua coluna, e você ficava com a medicação, e no momento que você sentisse dor, você automaticamente se automedicava, injetava em você mesmo. Você ficava igual um zumbi, drogado. Mas um dia, quando eu saí do médico, sofrendo dores, no meio da noite eu clamei ao Senhor, exaltei ao Senhor, e comecei a decifrar, a declarar Isaías, que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu estava no meio da noite, parece que não tinha nenhuma estrela no céu, mas eu dormi em cima da Bíblia, declarando Isaías. Pastor, funciona para mim? Eu não sei, cada um tem uma experiência, mas foi o que o Espírito Santo me impeliu a fazer. E no dia que amanheceu, querido, eu não tinha mais dor nenhuma. Eu falei: uau, mas tá bom. Ai, eu tinha até medo. Falei: será que vai voltar essa dor? Ai, Jesus, deixa eu andar devagar. E eu comecei a andar, e o dia passou, não doeu, e veio outro dia, não doeu, e passou um mês, nunca mais doeu, irmãos. Então a noite passou, e o dia raiou. A noite às vezes é pesada, a noite às vezes é densa. A vida de quem não tem uma razão para viver, ou um propósito de vida, se torna uma noite escura. Muitas pessoas às vezes não têm muito problema, mas a vida é sem sentido. Eu vi de uma pessoa, aliás, através de outra pessoa, eu ouvi que a pessoa achava que o dinheiro ia fazer com que a noite dela mudasse, e quando ela tivesse dinheiro e condição de comprar alguma coisa, ela ia ser feliz. E hoje ela tem condições, mora num bom apartamento, tem um bom carro, vai nas lojas e compra artigos até caros, e ela chegou à conclusão de que ela é triste, ela é infeliz. A alma nossa, irmãos, não sai da noite se você não tiver um propósito. Qual é o seu propósito de vida? O Carlinhos falou hoje: pastor, você prega assim para a gente ficar refletindo, né? Mas é algo que a gente tem que pensar. Qual o propósito da sua existência? Por que você está vivo? Por que você ainda está vivo? Por que Deus ainda te deu vida? Eu tenho um propósito de proclamar o Evangelho de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Como disse Paulo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. Então você tem que ter um propósito de vida. Meu propósito é ganhar dinheiro. E eu convivi com muitas pessoas: ganhar dinheiro para quê? Eu quero comprar um Porsche. E depois de um Porsche, não, parece criança, irmãos. E compra Porsche, mas não senta no Porsche. Dali 2 dias,
cadê aquele negócio que eu achei que eu ia sentir? Eu conheci artistas seculares, pessoas que almejavam o máximo do sucesso na música, e chegou no máximo do sucesso. Eu tenho relatos de pessoas que, num alto grau de depressão, precisavam ser consoladas. Para que nós não vivamos uma vida de noite escura, nós temos que ter um propósito. Será que você tem um propósito de anunciar o amor de Jesus? Irmãos, nós estamos muito próximos. Pastor, de novo você vai falar? Eu vou falar, porque nós estamos muito próximos, irmãos. Será que você tem um parente seu que não ouviu falar do amor de Jesus? Talvez ele esteja vivendo uma noite. E o propósito que Deus preparou você e deu vida para você, talvez seja para que você fale do amor de Jesus. Pastor, mas ele nunca vai aceitar. Pensa numa pessoa dura, pensa numa pessoa que, coração duro, que eu falo, ele não atende, não entende, não aceita. Você se engana. Comece a lançar uma semente. Irmãos, eu já vivi tanta experiência. Quando eu trabalhei na Máquinas Vargas, lembra Máquinas Vargas? Eu trabalhei quando eu tinha 17 anos. Eu trabalhei 1 ano e meio lá. E eu trabalhava no controle de qualidade da Freios Vargas. Controle de qualidade, o que é? É todo tipo de instrumento de medição, porque as peças têm que... Imagine freio, irmão. O freio não pode falhar. Pisou no freio, tem que frear, né? Então, a precisão, tem um limite de precisão, tem que ser preciso. Então, nós ficávamos ali, numa sala fechada, com ar-condicionado, uma temperatura ideal para as ferramentas de medição. A gente aferia os paquímetros, micrômetros, relógio de apalpador. Eu fazia essas coisas, ficava o dia inteiro ali trabalhando. E lá no fundo, lá é conhecido como, desculpa o termo, mas todo mundo falava, caldeirão do capeta. Que era o controle de qualidade da vaca, das vagas. E eu cheguei ali no controle de qualidade, irmãos. Qual você imagina que o apelido que colocaram em mim? Eu era filho do pastor. O apelido que colocaram em mim foi irmão 10%. Já de cara. O pessoal fazia cartazes, escrevia na parede, todo tipo de deboche. Eu falei, Jesus amado, que povo terrível. Você acredita que os que mais pisaram em mim vieram para a igreja? Deus transforma. Então nós temos que ter esse entendimento. E eu preciso ter um propósito de vida. Eu conversei com a minha mãe hoje e eu vi a história dela, vi tudo que ela passou. Ela teve um propósito de vida. E Deus usou a vida dela tão maravilhosamente bem. E eu sei que ela ajudou muitas pessoas a continuarem com fé para vencerem as noites de muitas pessoas. Amém? Então às vezes você passa por noites. Deus permite? Deus permite. Mas por quê? Porque eu sou um pecador? Não, porque Deus permite. Permitiu para Paulo e Silas. Literalmente. O que eles estavam fazendo? Eles estavam anunciando o Evangelho. Atos no capítulo 16, a partir do versículo 22, diz assim que a multidão ajuntou-se contra Paulo, porque Paulo, irmãos, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, e vinha uma mulher que era adivinhadora, e ficava falando atrás deles. Paulo repreendeu aquela mulher, e ela ganhava dinheiro com aquele, enganando o povo. E se você ler Atos, você vai entender. E quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher, o povo se revoltou e foi contra Paulo e Silas. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram, os líderes daquela cidade, ordenaram que lhes tirassem as roupas, rasgaram as suas roupas e açoitaram para valer Paulo e Silas. Apanharam muito. Começou a noite. Depois de serem severamente açoitados, muito sangue, aquela carne aberta, né, pelos açoites. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O que eles estavam fazendo? Pregando o Evangelho. Mas veio a noite, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou nos cárceres interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Então imagine Paulo e Silas sentados no chão. Eu já fui numa prisão em Roma, irmãos, daquela época. Como que funcionava? Pastor, é limpo. Hoje, se você for num presídio, o pessoal que organiza deixa um brinco, porque senão você não consegue conviver. Porque a maioria dos presos não dorme na cama, dorme no chão.
que é na praia que eles falam, né? Então é um brinco, irmãos. Todo dia limpa aquele negócio lá e tem que ser, porque senão você não tem como conviver. Mas na época de Paulo e Silas não tinha isso. Desculpe o termo, mas era um preso em cima do outro. As necessidades que Então Paulo e Silas talvez tivesse ficado numa região mais baixa. Então toda a necessidade que as pessoas faziam lá em cima caía lá onde eles estavam, sentados num lugar imundo, com as pernas presas em troncos, no meio da noite. E às vezes a situação de muitas pessoas não é literalmente assim, mas emocionalmente é pesada assim. Então ele prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite, no meio da noite. Meia-noite é onde o sol não tem nenhum tipo de luminosidade, não tem nada de luz. No meio da noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos ao Senhor. Acredito que Paulo olhou para Silas e falou: viu, vamos puxar um cântico aí. Mas nessa condição, olha, não temos nem como cantar, irmãos. Está tudo arrebentado, com as costas tudo dilaceradas. Vamos encher o pulmão para cantar. Não sei a dificuldade deles, mas puxaram um cântico e começaram a louvar o Senhor no meio da noite. Porque a tendência de muitas pessoas, da pessoa que não tem Jesus, da pessoa que não tem esperança, que não crê no nome dele, como eu, poderia passar aquela noite inteira, depois do segundo médico que me desenganou, passar a noite lamentando: por que eu nasci? Por que aconteceu isso comigo? Lembra do acidente? Por que eu fui andar de banana, irmão? Sabe o que é banana? Aquele negócio que anda na praia, que um monte de bobão um atrás do outro. Aí o rapaz que está lá na frente puxando fala: você quer com emoção ou sem emoção? E eu da frente falei: eu quero com emoção. Aí ele puxou para valer. A pessoa que estava atrás de mim deu com o joelho da pessoa ficou um pão, quebrou 4 costelas. Eu caí dentro do mar, tiveram que me tirar de dentro da água. Graças a Deus estava com um colete, não conseguia mais respirar. Começava a lembrar, e a tendência nossa é no meio da noite começar a murmurar: por quê? Por que Deus permitiu? Deus não me ama. Qual que é a chave da vitória? Começar a adorar a Deus, assim como Paulo e Silas. Sabe que você pode fazer isso? Deus recebe no momento da maior adversidade. Se você se volta para Deus e começa a adorá-lo, Deus recebe. E o que aconteceu? E os outros presos estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram, todo mundo ouviu. Esse pessoal está louco. Apanhou desse jeito, está preso no meio da noite, vamos dormir. Eles têm que tentar dormir, tentar recuperar alguma energia. Não, eu vou adorar o meu Senhor. Mas eles não entenderam por que Deus permitiu. Mas eles não estavam questionando a Deus. E a gente questiona a Deus. Esses dias uma pessoa da igreja falou: eu pus Deus na parede. Coitado, irmão, de nós. Vamos pôr Deus na parede, irmão. O Deus Todo-Poderoso, quem somos nós? Mas o ser humano se acha. Por que Deus permite? Eu não entendo por que Deus deixa passar. Porque Deus sabe, Ele está tratando com você. Deus sabe, Ele está tratando comigo. Mas eu não mereço então, não sei. Mas Ele sabe o tratamento, Ele sabe a dosagem. Ele tem um propósito na sua vida. Você acha que Deus não me quebrou e me deixou igual a Rosa Terceira para que eu assumisse a ser pastor? Porque eu não queria. Mas Ele foi quebrando todas as minhas expectativas. Tudo que eu almejava: não, eu quero viver uma vida, não quero saber de ser pastor, não. Aí Deus foi tirando. Ciro, você não entende que eu quero que você tenha um propósito para a sua vida. Essa noite que você está passando é que para você entender, porque você não vai quebrar esse seu orgulho, essa bobeira sua, essa mágoa que você carrega, esse gatilho que dispara. Muita gente colocou o dedo na minha cara, muita gente me criticou, muita gente: jamais que eu vou, lá que eu vou assumir igreja, lá que eu vou trabalhar com pessoas, eu não quero isso para mim. Aí Deus foi quebrando até você se sentir, até você falar: eu dependo de Ti, Senhor Jesus, eu me entrego, eu entrego, eu não vou mais na força do meu braço, eu me entrego, eu quero que o Senhor cuide de mim. E comecei a falar: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus foi fazendo. Aí que Deus começa a trabalhar conosco. Você está passando por noite? Pastor, eu estou passei, mas ainda tem um resquício. Então é porque Deus está trabalhando.
mas o amanhecer vai vir. Você crê nisso? Não é uma mensagem de ânimo para você. Não, eu estou falando de algo que Deus faz. Deus trabalha conosco, irmãos. Nós estamos vivendo um período de trevas no nosso país. E a tendência é piorar cada vez mais. Pastor, que coisa. Então, mas a sua esperança está em quem? De repente então eles começaram a adorar a Deus e os outros presos ouviram. 26, de repente houve um terremoto tão violento. Na minha vida foi assim. Eu dormi e Deus fez um terremoto na minha vida. Quando eu acordei não tinha mais nada. De repente vai vir um terremoto na sua vida e essa noite vai acabar. Viu? Eu creio nisso. Você tem que continuar crendo. Você vai desanimar no meio da caminhada? Eu sei que, pastor, não é porque você está na minha pele, eu sei. Tem pessoas que passam muito mais adversidades do que nós, coisa pesada. Mas você vai vencer. Deus está com você. Deus está cuidando de nós. O salmista está dizendo com toda a confiança que a alegria com certeza vai vir na manhã. Então de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Imediatamente para mim todas as portas. Acabou a dor. Acabou toda eu não tinha condição de andar. Acabou toda tipo como é que é? Eu era limitação. Todo tipo de limitação na minha vida acabou. Eu podia pular. Eu falei, meu Deus, eu estou bem. Posso correr? Ué, não posso jogar tênis, fazer esse movimento. Eu não podia fazer isso nunca, irmão. Estou dando um testemunho para você. Podia trazer os médicos aqui e falar. E várias outras coisas. A noite passou. Mas quanto tempo demorou a noite, pastor Ciro? 8 anos. Mas passou. Você vai vencer. Deus é com você. E assim como Paulo e Silas, se eu fosse a minha posição de falta de fé, e em vez de crer, irmãos, quem passou 8 anos sofrendo, e para jogar uma pá de cal, vem 2 médicos e falam, viu, desiste, você tem que inventar coisas para distrair essa dor sua, porque você vai ter dor constante. Essa é a pá de cal. Não desiste. Aceita essa dor. Até você morrer, você vai viver depressivo, porque começa a ficar depressivo, porque você, no auge, eu tinha 36 anos, no auge da minha vida, eu queria viver, mas você aceita. Mas eu coloquei a minha fé em ação. Ninguém que não tem fé não se joga e começa a ler a Bíblia sem parar. Várias vezes, até que Deus me fez dormir. Como já disse, amanheci com a vitória. Então de repente e os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Olha só, irmão, por isso que um cristão é diferente do mundo, né? Se fosse alguém maligno, descendente de Caim, tem muito descendente de Caim, muita gente maligna, muita gente maldosa, muita gente que você fala, não é possível que a pessoa faz esse tipo de coisa. São os descendentes de Caim, que tem esse espírito de rebelião contra Deus. Se fosse uma pessoa normal, fala, viu, você que é o carcereiro, não foi você que me ajudou a bater em mim, vão te matar agora. Mas Paulo disse, viu, calma, não precisa se matar não, está todo mundo aqui. E falou do amor de Jesus para aquele carcereiro. Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Tem muita gente que está clamando. E muita gente está se perguntando, o que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter essa redenção eterna? Como é que eu faço para não viver eternamente em trevas? Está eu e você que é para anunciar as boas novas. Muita gente se perguntando e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você está disposto a falar isso, querido? É só isso. O que eu falo, pastor? Viu?
eu estou desesperado, estou numa noite terrível, recebi um diagnóstico do médico, estou sentindo dores, ele falou que minha vida pode ter alguns meses só. O que eu falo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero passar essa tempestade essa noite. Crê no Senhor Jesus e será salvo, e a alegria vai vir pela manhã. Você vai ser salvo, não só você, mas também a sua casa. Salmos 30, do 1 ao 12, diz assim: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Lembra do exemplo, lembra da fórmula? Cantar louvores. Você vê aqui, cheio de mágoa, cheio de decepção, triste. Talvez você que esteja assistindo pelo YouTube, e a sua tendência é de se rebelar contra Deus, assim como Caim, né? Deus foi tratar com Caim, viu? Onde está seu irmão? O que você fez? Eu, por acaso, cuido do meu, sou cuidador do meu irmão. Rebelião. Esse espírito desse pecado adâmico, quando a serpente apareceu para Adão e Eva, o que ele propôs para Adão e Eva? Viu? Você não precisa ser mais subordinado a Deus, você vai ser Deus, você vai ter todo o conhecimento, você vai saber de tudo. Um espírito de rebelião. Nós temos que ter um espírito de rendição diante de Deus, amém? De quebrantamento diante do Senhor. O ser humano nunca pode levantar a cabeça e achar que é alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. Nós só vivemos por causa da graça de Deus, amém? Então Salmos 40, do versículo 1 ao 3, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Tem gente que está num poço de destruição, emocionalmente, com todo tipo de rejeição que sofreu, todo tipo de tristeza. E se você conversar com a pessoa, você fala: você tem motivos mesmo para estar nessa situação. Mas existe um Deus que te tira do poço de destruição, de um atoleiro de lama, e Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e tremerão e confiarão no Senhor. Que eu e você sejamos um testemunho ambulante. Salmo 23, versículo 4 diz assim: que mesmo quando eu andar pelo vale das trevas, pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande durante a noite, mesmo que eu seja cercado pela morte, não temerei perigo algum, mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Será que você pode declarar isso? Mesmo que eu me sinta rodeado pela morte. Muitas pessoas dizem: viu, acabou para você, fim da linha, já era. Deus está dizendo para mim e para você que a vara dele e o cajado dele nos protegem. Aonde que eu devo ancorar minha alma? A sua alma, minha alma precisa ser ancorada em algo, para que nós possamos nos manter firmes. O que é alma? A alma é emoção, a alma é pensamentos, a alma são sentimentos. Hebreus 6, do 18 ao 20 diz assim: que para que por meio de duas coisas imutáveis, duas coisas que nunca vão mudar, nas quais é impossível que Deus minta. Deus está declarando: viu, é impossível, isso aqui não tem mudança, eu nunca vou mentir. Você pode confiar plenamente. Irmãos, o próprio Deus se autoafirmando. Gostaria que esse jovem não levantasse mais, sentasse, que aqui nós estamos no culto e reverência a Deus. É a terceira vez que você está levantando. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos uma esperança como âncora. Você tem uma esperança como âncora? Você está firmado nessa esperança. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, que foi antes de nós, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo de trevas, e as coisas estão... Não sei se percebe que a coisa está andando de forma muito rápida. Hoje o evangelho é proibido,
um ataque violento às crianças. Eu não posso nem falar. Você está vendo o que está acontecendo, irmão? E eles querem as crianças. Por que não pega os idosos? Eles querem os netos. E um ataque violento. Passeatas. Você sabe o que eu estou falando? Nas escolas, o ensinamento, investimento para mutilar as crianças. Você está entendendo o que eu estou falando? Para mutilar as crianças, para mudança e encher de hormônio. Isso pode. Você oferecer a Bíblia para a praça pública, você pode ser preso. Nós estamos vivendo momentos de trevas, irmãos. Sabe o que eu fiquei sabendo? Irmãos, todo tipo de destruição mental, de trevas. Zoofilia, irmãos, umas coisas absurdas, mesmo como nos dias de Noé. Eu fiquei sabendo de professores, já ouviu falar da identidade care? Care é uma palavra em inglês que significa estranho. O termo é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos. Isso é padrão imposto. É normalidade, hoje em dia, para eles é padrões que nós impomos. Padrões impostos pela sociedade. E transitam entre gêneros, sem concordar com tais rótulos. Ou que não saibam definir seu gênero, orientação sexual. Hoje você vai na escola, o que é isso aí, pastor Ciro? A criança vai e a criança se sente um gato. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. E a professora faz uma pergunta para o aluno fala, miau, ou imita um cachorro. A professora não pode repreender o aluno. E vai presa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo de trevas, o negócio... Irmãos, nós vemos nosso sistema de justiça alinhado com o sistema do mundo. Como eu já falei, o pano de fundo para a vinda do iníquo, do anticristo, está preparado. Será que, eu pergunto para os pastores, nós temos que pensar, será que nós temos mais 3, 4 anos para ter liberdade de pregar o evangelho ainda? O negócio está fechando. É motivo de desespero? Não, é motivo de alegria, porque já raiou a glória do Senhor Jesus e o amanhecer vai vir para nós, irmãos. Então em breve nós vamos nos encontrar com Jesus. Então as trevas, irmãos, está vindo, é no mundo todo. É no mundo todo, esse movimento que está tendo no mundo aí, é orquestrado no mundo todo. Mas existe uma esperança. O choro, lamentações, pressão, perseguição, que a igreja está sofrendo. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e no momento certo nós vamos ser arrebatados, querido. Mas pastor, o que eu faço para ser arrebatado? Eu tenho que ficar sem pecado. Quem acordou aqui 6 da manhã e não pecou nenhuma vez? Até pecados involuntários. Mas nós temos a graça de Jesus sobre a nossa vida. Qual que é o diferencial nosso do mundo? O mundo é rebelião. Nós, quando erramos, nós dobramos nosso joelho e pedimos misericórdia de Deus, pedimos perdão. E nós queremos andar nos caminhos do Senhor, amém? Essa é a diferença do homem, pecador do mundo, e nós, porque nós vamos ter um corpo glorificado e chegar à posição do varão perfeito lá na eternidade, quando nós conhecemos Jesus. Mas nós estamos caminhando. Por isso que cada vez mais nós temos que buscar o quê? Buscar a santidade. O que é ser santidade? É ser santo? Não, é separar do mundo. Mas o mundo impõe para você e pensa dessa maneira. Não, mas eu sou separado, porque eu tenho uma esperança de viver para sempre com Jesus. Então esse mundo aqui, irmãos, está fadado à destruição muito rápida. Muito rápida. Pastor, eu vim aqui na igreja, você dá esse tipo de mensagem, parece que desanima a gente. Não, eu só estou alertando. Porque um tempo de perseguição pode durar uma noite, um período. Mas a nossa vitória vai vir quando nós nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Então existe algo que nos motiva. Você tem uma esperança em Jesus? Você tem esperança de ser arrebatado, querido? Hoje nós estamos vivendo, irmãos, umas coisas... O evangelho está sendo pregado. Quando eu falo do evangelho, eu não falo para os nossos pastores, porque eu e eles somos um só. E às vezes eu me falo aqui, alguém pode pensar que está falando. Não, eu e eles, nós somos um time só. Estou falando de pessoas que estão falando do evangelho aí fora. Você já viu do pastor que dribla,
que tem um drible abençoado. Você viu, pastor Ricardo? Ele dá irmãos, ao nível, e as pessoas vão. Ele dá um drible, prega a bola, dá um drible e as pessoas caem na unção do drible dele. Olha que coisa, nesses últimos dias as pessoas iam sentir comichão nos ouvidos, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir, não é exortação, você está falando o que Deus nos orienta a fazer, e as pessoas não querem ouvir, mas no entanto querem ouvir esse tipo de mestre, que enche o ego dela, que faz essas coisas, e a pessoa, eu vou naquela igreja que eu gosto de ouvir, faz tanto tipo de barbaridade, por isso que nós aqui como pastores, queremos pregar a palavra de Deus, amém? E palavras que tragam vida, para que você vença a noite, amém? Se você veio triste aqui, pastor, eu estou vivendo uma luta difícil, não sei em que área, talvez na área financeira, talvez na área de relacionamento, talvez até na área espiritual, pastor, eu me vejo como um palito de fósforo, que só está a fumaça, eu não sinto mais aquele poder, aquele fogo. Faça como Paulo e Silas, comece a clamar, Senhor, eu quero sentir a presença do Teu Espírito Santo novamente, eu quero sentir o fogo da Tua presença, e eu quero ter uma esperança de vida, eu não quero mais viver essas noites, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida, e que eu possa ser usado. Eu sei que o Senhor pode estar trabalhando comigo, mas a Tua palavra me promete que eu posso passar por um momento de adversidade, mas que um dia, daqui a pouco, amanhã vai nascer e o sol vai brilhar para mim e eu vou ter vitórias, amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós temos que ter esperança, irmão. Não tem esperança em política. Nós viemos aqui, clamamos aqui nas eleições, quem sabe Deus daria mais 4 anos para nós, né? Um fôlego para a gente ter oportunidade de falar do amor de Jesus. Mas Deus permitiu, e nós nos posicionamos, mas Deus permitiu que outras pessoas viessem a vencer. Então a gente já está vendo todo tipo de... Mas às vezes isso me afligiu. Aí eu falei, puxa vida, como será que pensou Paulo e Silas ali? Eu tenho que ser o mesmo, vou glorificar a Deus, e vou saber que Ele é por mim. Ele é todo poderoso, pode ter todo tipo de corrente, todo tipo de prisão, Deus vem e arrebenta com tudo, amém? Então se você está triste, passando por problemas, dificuldades, receba essa palavra em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, sai daqui pensando, está difícil, está pesado, está muito difícil, mas Deus vai fazer raiar, assim como fez o pastor Ciro, de repente, trouxe a vitória. Às vezes você está com uma enfermidade, e Deus pode te curar hoje, nessa noite. Você crê nisso? De manhã, se amanhecer bom, estou curado, estou liberto, porque não sou eu que faço, é Ele que promete, amém? O Espírito Santo continue ministrando no seu coração, e não desanime, continue firme nos caminhos do Senhor, e peça para que Deus faça de você um atalaia, faça de você, tira todo o espírito de timidez. Irmãos, começa só de um pequeno desejo de falar do amor de Jesus. Daqui a pouco você está falando, daqui a pouco Deus está te usando, amém?